Olá, gente querida! Estamos aqui reunidos mais uma vez e dessa vez com um modelito totalmente novo para mais um encontro do 21 Semanas para 2021. Oi, Marci! Gostou do meu modelito? Tá gostando aqui? Pois bem, como nós vamos falar de qualidades planetárias, eu peguei esse modelinho no Instagram de Shield aí, de sei lá eu, como que é o nome desse negócio, para falar sobre, obrigada Marcela, para falar sobre as qualidades planetárias. Então, para variar, eu tô aguardando aqui a Olivia, para quem acompanha a gente, e a Olivia tá me mandando um oi ali pelo WhatsApp. Não sei o que ela quer, mas eu tô aguardando ela. Eu acho que ela errou o endereço. Ela foi pro endereço dela, mas hoje é no meu endereço. Então, deixa eu assinar aqui para a Kátia. Então, retomando. Mais um encontro do 21 Semanas para 2021, onde eu e Olivia Gonzalez, que está um pouquinho atrasada, conversamos sobre antroposofia, autodesenvolvimento, com a intenção de trazer esperança. Tudo acaba esse ano, mas não acaba 2020. Aliás, não acaba nem 2020 e nem a eleição americana. Nunca vi 6 votos demorarem tanto para serem computados. Mas tudo bem, tudo tem o seu tempo. Então hoje a gente vai falar sobre as qualidades planetárias. Vamos falar quais são as características desses planetas e de que forma as características desses planetas eles influenciam no nosso desenvolvimento. Quais são as características que na verdade nós desenvolvemos que tem alguma correlação com os planetas. A Olivia acertou a casa, ela voltou, olá! Venha, Olivia! Porque é difícil a gente ficar falando aqui, sabe? Cadê a mulher, minha amiga? Oi, Olivia! Oi, Silvia, muitas Gostou? coisas acontecendo por aqui. Eu esperando você e você já estava aí. Ó, Adoro! Eu só pus aqui, olha só. tá vendo? Então Tá vendo? ambas as duas pensaram em trazer alguma referência planetária para essa conversa. Com certeza. E A uma gente. coisa rapidinho, que É, o meu Mercúrio, mesmo quando eu utilizo ele para ficar falando muito, que eu falo bastante, na abertura tem uma hora que ele se perde, tem uma hora que ele me falta. ai, ai. Vou começar, Vamos lá. e eu vou começar, como na maioria das vezes, com um pequeno versinho, com um pequeno poema. Eu levo o sol em mim, ele me guia como rei ao mundo. Eu levo a lua em mim, ela mantém a minha forma. Eu levo Mercúrio em mim, ele mantém unidos Sol e Lua. Eu levo Vênus em mim, sem o seu amor, nada existe. Ela se une com Marte, que fala o meu ser em palavras, para que Júpiter tudo ilumine com luz de sabedoria. E Saturno, o maduro, irradie o meu ser em cores. Então, Rudolf Steiner trazendo para a gente, já nesse poema, um pouco da simbologia dos planetas, que, como o próprio poema diz, todos nós temos um pouquinho de cada uma das características destes planetas, todos nós temos algum que seja predominante, e o desafio, assim como nós falamos nos últimos encontros relacionados aos temperamentos, é desenvolver o equilíbrio, desenvolver um pouquinho mais aquilo que nos falta e às vezes aquietar aquilo que nos excede. Não é isso, Olivia?
É por aí, né? A nossa busca é a integração disso tudo, e a gente vai falar depois um pouquinho mais sobre isso, né? E essas qualidades, né, planetárias que, como a gente já falou, né, antes, né, do temperamento, né, Silvia? Então, a gente como que ganha, né, esses dons, né, através dos temperamentos, dessa qualidade, dessa atuação no mundo, lá no segundo setênio, e no terceiro setênio, então, a gente tem essas qualidades planetárias, né, que, vamos dizer assim, colorem ainda um pouco mais a nossa atuação no mundo, né? E elas são representadas pelos planetas, até porque, na antiguidade, né, todas essas forças, né, que a gente manifesta no mundo, elas eram reconhecidas como forças do cosmos, né? Os homens antigos, né, a humanidade, né, olhava para o céu e tinha lá nas estrelas a sua fonte de inspiração, né? Então eles olhavam e enxergavam nas estrelas essas manifestações das forças espirituais, e essas forças eram sentidas, né, no âmbito da alma, que é o âmbito do sentimento e do julgamento que a gente faz das coisas, e que aí essa característica que a gente manifesta basicamente nesse terceiro setênio, né? E elas estão aí representadas pelos 7 planetas. É, é importante Saturno, a gente salientar, ficou muito bonita essa sua fala, Olivia, mas é importante a gente trazer que a questão dessa representação relacionada ao cosmos é porque a pergunta quem eu sou permeia o ser humano desde sempre. Então, numa época não tão materialista ou não tão material como é a nossa agora, as respostas elas vinham realmente olhando para a natureza, e a partir disso é que essas questões de características e tudo mais ficavam um pouquinho mais claras, apareciam e a gente ia se desenvolvendo. Então, se desenvolvendo não, e aprendendo a partir desta observação aquilo que reflete em nós. O primeiro planeta que nós vamos falar é Saturno. Saturno, e agora lá, Olivia, estou lembrando, Saturno, dia da semana é sábado. A cor de referência é um azul mais denso. E o que traz, quais são as relações que a gente pode usar, as associações que nós podemos fazer com o planeta Saturno? Em princípio, quem tem qualidades saturninas é alguém que busca muito a essência. É profundo e tem um foco muito concentrado. Como tarefa de desenvolvimento, porque às vezes se nós ficamos muito focados e somos muito profundos no nosso processo de desenvolvimento ou simplesmente com relação a essa qualidade, pode haver uma tendência de eu me isolar do mundo, de eu não prestar atenção àquilo que está à minha volta. Olha lá, sumiu. Então, a tarefa de desenvolvimento de alguém com a característica saturnina é aprender a lidar com o outro. Porque o outro, né, exige atenção, o outro me chama, o outro me puxa para fora. E preciso encontrar um equilíbrio entre esse tempo, desculpem, entre esse tempo interno da introspecção, da pesquisa e da busca, com esse tempo externo que está relacionado bastante com a relação com o outro. E o aprendizado que a gente pode ter com uma pessoa com características saturninas é relacionada à fidelidade com as suas próprias convicções. São pessoas que têm as convicções muito arraigadas. Às vezes a gente pode achar até um pouquinho exagerado, é verdade. Mas são pessoas de convicções fortes, inclusive porque elas são profundas naquilo que elas pesquisam e naquilo que elas acreditam. São pessoas que têm uma habilidade ou de ir até a essência das coisas, de ir até a essência dos fatos. Eles conseguem focar e ter clareza nos seus pensamentos. São excelentes pesquisadores, por exemplo. sim, nós temos aí uma personalidade, né,
para poder ilustrar bastante uma pessoa que tenha essa característica predominante, né, Silvia? Que E seria Lívia, conta. um grande pesquisador, por exemplo, para poder ilustrar, foi o próprio Darwin, né? Ele levou anos estudando na mesma direção, ele não fez outra coisa, né? Ele só estudou aquilo. Né? Uhum. Mas uma outra pessoa, né, que ela também tem esse traço saturnino, mas bastante temperado com o, a característica venusiana, mas que também é muito profundo, foi o Fernando Pessoa, né? Poeta português. Sim. E, e esse, e esse, e essas características todas, né, saturninas, elas vêm mesmo, né, de Saturno, do deus grego do tempo, né, que também se chamava Cronos, né, e ele tinha essa capacidade de organizar as experiências do mundo humano, né, e trazer a consciência no tempo daquilo que era essencial para a existência humana. Né? Então, isso ajuda, na verdade, a trazer essa correlação para esse tipo, né? Que é, ele leva o tempo em consideração para aprender as coisas, ele tem tempo para si, precisa aprender a ter tempo para o outro e essas coisas. Muito bom. Na sequência, temos a Na, Lua. se- na sequência, nós temos a Lua, né? E a gente vê assim que as características da Lua tem a ver com a própria conservação, com a fantasia, com a exploração dos fatos. Né? Ainda trazendo um pouquinho nessa sintonia, né, com os deuses, né, ela é associada a Ártemis, e ela rege os ciclos, ela comanda os ritmos, né, ela tem a ver com os ciclos da lua, o menstrual, o ritmo das marés, e ela também está relacionada com o arquétipo da mãe, que sabe cuidar e que reconhece as necessidades e se dispõe a atender as necessidades do outro, né? E como o tempo da Lua, né, é noturno, ele também está relacionado com os sonhos, com a fantasia, com o que é misterioso. E por isso mesmo, a pessoa que tem essa característica predominante de Lua, da Lua, ela é uma pessoa que sabe cuidar, né? Ela é observadora, né? Ela tem hábitos regulares, é organizada, pode ser assim até meio metódica demais, burocrática até, de tão tudo organizadinho que ela gosta de fazer. Né? E o que a gente tem para aprender com um tipo desse? Né? É cuidar da vida, né? É observar e deixar as forças da vida se desenvolverem, reconhecendo as próprias necessidades. É respeitar o ritmo, né, da vida das pessoas, é conseguir ordenar e organizar as coisas à nossa volta. Hum. Em plena mudança, estou precisando de muita lua por aqui. É, traz o ritmo, né? Traz É, a periodicidade, né? A percepção da mudança do tempo. é. E quem tem essa característica mais desenvolvida em si mesma, né, precisa aprender a ir na profundeza de si mesma, né, a encontrar a sua verdade interior. Porque como a própria lua, né, já faz, ela reflete a luz do sol, né, ela reflete o que está no outro, ela precisa aprender a refletir aquilo que está em si mesma. Né? Então é isso. E depois disso, vamos falar. Daí tem, tô indo lá. Que Lua, a gente tem Madre Teresa de Calcutá como uma pessoa que, como um arquétipo, como uma imagem de pessoa que tem essas características lunares. Alguém Predominantes. É. relacionado muito a essa coisa do cuidado, né? De
o de estar com o outro. Eu diria até, Olivia, me corrija se estiver errada, mas, por exemplo, quem trabalha com enfermagem, quem trabalha com terapia ocupacional, as pessoas que trabalham, quem trabalha como cuidador de idosos, essas pessoas estão exercendo, estão colocando uma característica lunar nos seus trabalhos, né? Aham. As doulas, né? As parteiras, assim, É. também estão muito relacionadas com isso. Aí a gente vem. Ah, e Lua, o dia da semana é segunda-feira, e a cor Uhum. associada à Lua é um tom lilás, uma corzinha assim. Para o roxo. Lilás. Hã? Para o roxo, né? Pro roxo, exatamente. Isso. Bom, aí vem Júpiter. Júpiter, o dia da semana é a quinta-feira, hoje. A cor é laranja. E olha que interessante. Se a gente pega a cor laranja, ela já é a mescla de amarelo com vermelho, que é Mercúrio com Marte. O que que isso quer dizer? Traz uma ponderação, traz um equilíbrio, traz uma mescla. É aquele calor que não queima, que não mata, ele tem a temperatura correta. Júpiter está sempre numa busca de um significado maior. É bem um aspecto da ponderação. É aquele que é o equilíbrio da balança, se eu posso falar dessa forma. Ele tem uma estrutura e tem uma visão do todo. É aquele observador, é aquele que, quando vê uma situação acontecendo e vai trazer alguma palavra, ele traz aquela palavra que pondera e às vezes até cala a todos, porque ali a gente ouve a voz da razão, ali a gente ouve é, a palavra de peso. A tarefa de Júpiter, por trazer em si este equilíbrio e esta visão tão bem equilibrada, é trabalhar a humildade, porque vamos combinar que ser alguém assim, com esta visão magnânima, não deve ser fácil você ser humilde, porque você meio que acha que está certo e muitas vezes você está certo, mas fica certo demais o tempo todo. Não dá, né? A gente precisa equilibrar isso. Então, trabalhar a questão da humildade, colocando toda essa sua sabedoria, que ela é existente e ela é reconhecida, mas a favor da humanidade e não só em benefício próprio, como uma forma de alimentar o ego, a vaidade ou aquilo que a gente imaginar. O que nós podemos aprender com os jupiterianos é a liderar, mas é uma liderança de equilíbrio, não é, como a gente vai ver daqui a pouquinho, não é uma liderança de Marte que abre caminhos de qualquer jeito. Não, é uma liderança que inspira, é uma liderança que pondera, é uma liderança que equilibra mesmo as forças. E Ele não impõe, né? ele não impõe. E é para quando é necessário. Né? Não é quando se mete toda vez, deixa que eu vou. Não. É quando sente que é necessário. E realizar a partir de um ideal, sem se perder, sem perder a visão do todo, sem perder a visão global. Ou seja, a liderança jupiteriana, ela não passa por cima das pessoas, é com as pessoas, ela congrega. E também podemos aprender com eles, com as pessoas que têm essas características, a planejar, a ser sistemático, a ser ordenado para alcançar uma meta, a criar estratégias para chegar em algum lugar. Por que é importante ponderar isso? Porque às vezes, quando a gente ouve essas palavras, nós podemos nos confundir um pouco com alguém que tem a característica mais de Marte, características mais marcianas, que a gente vai falar o que quer, mas que o marciano ele não pondera muito para alcançar uma meta, ele vai atrás da meta. E aí, com imagens de pessoas relacionadas a Marte, nós podemos A trazer. Júpiter. Ai, desculpa, Marte, porque eu falei do Marte lá, ainda bem que tem um livro É. para conseguir. Mas de Júpiter é Goethe, né? Filósofo, escritor, cientista, fez estudo das cores, fez estudo de botânica,
e é alguém que representa, que tem essa imagem. Mais alguma coisa, É. Lívia? Não, não. Eu teria para falar, né, então, que a representação do deus grego é o próprio Júpiter, Zeus, né, que era o todo-poderoso, que ele reinava lá do Olimpo, né? Então, ele tinha mesmo desse lugar lá do alto essa visão abrangente, essa visão geral de tudo. E como ele tinha que administrar, né, todas as encrencas entre todos os deuses, Não é né? Ele fácil, tinha Olimpo. Não é fácil, não, pô. Tem que colocar ordem naquele lugar todo. É muito Deus é, e sem Deus. pois é, mas aí eram todos iguais, né? Eram todos deuses também, né? Então tinha que saber argumentar, tinha que ser diplomático, né? Tinha que usar dessa justiça e da razão com a tal da ponderação que você estava falando, né? E ele era visto mesmo como a autoridade, aquele que conseguia colocar ordem, né? Você trouxe em questão de profissão, uma profissão que representa muito bem as características jupiterianas, que é a diplomacia. Um bom A diplomacia. diplomata tem qualidades jupiterianas impressionantes, porque precisa coordenar, né? Imagina, ideias, idiomas, países. É isso A aí. cultura, né? Tudo, é. Uhum. E aí a gente chega em Mercúrio, né? Mercúrio é um tanto diferente de Júpiter, Zeus, né? Que é aquele deus veloz que pode ir e vir para todos os lugares, ele leva recados para todos os lugares, conhece os segredos de todo mundo, ele tem um livre acesso para ir e vir e faz cada uma que A imagem não só é o aquele com as asas no calcanhar? isso, as asas nos pés. É, ele tem, né, essa flexibilidade, né, porque ele conseguia transitar nos dois mundos, né, no mundo dos deuses e dos mortais, com muita facilidade. Então, a pessoa, né, que tem a predominância mercurial, né, ela é uma pessoa que é bastante flexível, adaptável, e também que consegue criar pontes entre as coisas. Ela faz conexões, né? E tem uma simpatia, sabe, para se relacionar, para se envolver. É lógico que pode ser assim um tanto caótico, Quase nada. Você conhece alguém? entender. Lembra alguém? É, é assim, muito divertido. Mercúrio é muito divertido também. Dá uma vontade de matar de vez em quando. Pode confessar aí para os nossos ouvintes. Pode falar para o pessoal que assiste. Tem horas que ela tem vontade de brincar de roxinho comigo. É. E a tarefa, né, assim, de Mercúrio é desenvolver a consciência e o vínculo. Porque como ele está sempre, né, pipocando de um lado para o outro, ele fica vendo as coisas, mas não consegue tempo suficiente para se aprofundar, né? Então, pode ficar muito na superficialidade. Então, é preciso aprender a internalizar, né, e observar e trazer um pouco mais daquilo que ele observa para o coração, né, para ter um pouquinho mais de aquecimento. E o que, que a gente pode aprender com o tipo mercurial? A mediar, né, a nunca partir da opinião que um problema é insolúvel, que não tem solução. É assim, Mercúrio sempre consegue uma solução, né? E ele incentiva as trocas, né? Essa coisa de fazer as pontes, né? De fazer as pessoas entrarem em contato umas com as outras. Então, a gente pode aprender isso com Júpiter. E o Mercúrio. Mercúrio. E Mercúrio também tem uma outra qualidade de colocar as coisas em movimento, e ele está muito associado, já que você falou em profissão, com a medicina, né? Porque a saúde é manter o movimento, né? É manter os fluxos de uma forma harmônica em movimento, né? Com trocas. E então a gente também tem isso para aprender com Mercúrio, né? Onde existe muito, né, colocar um pouco menos, um pouco mais, e a gente vai equilibrando, né?
que a gente tem aí para representar Mercúrio? Alô, Terezinha! Vai, vai ou não vai? Isso, é uma pessoa que sabe se comunicar muito bem, o chacrinha, né? Um comunicólogo mor, né? Muito bem. Apresenta Marte para gente. Marte, vamos lá. Marte é confronto. Se é para fazer alguma coisa, o Deus da guerra, é o Deus da guerra. Ele vai para cima, ele vai para o campo de batalha, ele vai em cima. Tem uma agressividade e um empreendedorismo que são muito fortes, são muito característicos. Poderíamos dizer que são tratores, são as locomotivas. É aqui que há uma diferença significativa, são líderes. E que há uma diferença significativa com a liderança de Marte e a liderança de Júpiter. Porque o Marte, entre ele e o objetivo dele, só tem o caminho que ele vai fazer. Às vezes, esquece de ver que tem gente no meio do caminho. A tarefa é trazer, é conseguir apaziguar dentro de si esse ser aguerrido, esse ser batalhador. Ele precisa trazer para dentro de si, né, a questão da explosão, dessa força. É uma força criadora, é uma força movimentadora impressionante, mas que pode deixar rastros de destruição, de dor. Às vezes, observar que aquilo que se deseja fazer pode ser feito, mas de uma outra forma, de uma forma que talvez cause menos estragos, mas que ele vai concretizar, ele vai concretizar. O que a gente pode aprender com o tipo Marte, com o tipo marciano, é a questão do empreendedorismo, de abrir caminhos, ou de colocar essa força e determinação na realização de algo. Tem como característica, assim, não se abate muito facilmente. Algo que dá errado, ele aprende, se reorganiza e vamos para o próximo. Se esse objetivo não foi alcançado, que pode acontecer, é claro, eu vou para o próximo, e assim sucessivamente. Também a gente pode aprender essa praticidade, a trazer os ideais até a execução prática, superando os obstáculos. Né? Vai e vai mesmo, né? E a assertividade, é aqui que tem um cuidado também a ser tomado. Então, nós podemos aprender essa assertividade com quem tem as características de Marte, porque não vai, diferente de um Mercúrio, não vai usar um monte de palavras para falar alguma coisa que precisa. Ele vai ser sucinto, vai ser ao ponto, e é isso que tem que fazer. Então, essa assertividade para tomar decisões que sejam claras e decisões que sejam pontuais. Aqui também é um cuidado que Marte tem que tomar, que os marcianos precisam tomar, porque a palavra dita ela tem um peso, ela pode ir ou movimentar, né? É. E mais alguma coisa? Não. Tem, claro que tem. Marte é terça-feira e a A corzinha cor. é vermelha. Só podia ser vermelha. É Alguma isso coisa para aí. acrescentar, Olivia, com Marte? E quem seriam as personalidades representativas, né, dessa qualidade? A gente tem o Napoleão e tem o Ayrton Senna. E é interessante que o que a gente pode observar na característica desses dois é a belicosidade ou não. Como um alcançou o que alcançou pela determinação e não necessariamente ferindo ou rasgando os outros, que na minha concepção seria o Ayrton Senna. E como o Napoleão conquistou o que conquistou, olhando a história, a gente sabe como ele conquistou, né? Nem precisa. E a gente tem a Isso Sandra mesmo. aqui que está com saudade da gente e que fez aniversário ontem. Vamos mandar beijo para ela. É, e E agora nós vamos falar de Vênus, né? Então, Vênus, ela tem essa qualidade, né, assim, de ser realmente
poética, de ter interesse no outro, de ter disponibilidade para o outro, e ela é muito voltada para as relações, para a harmonia, né? Para o encontro com o outro e para o fazer junto, né? Ela é representada, né, por Vênus mesmo, né, a deusa do amor e da beleza, né? E ela tem essa sensibilidade, essa capacidade para trazer harmonia e beleza por onde ela passa, né? E também para envolver as pessoas e ter essa importância para os relacionamentos. E o que é a tarefa de Vênus nesse caso, né? É buscar o equilíbrio, né? É corrigir as tendências unilaterais, porque a Vênus ou ela gosta ou ela não gosta. Ela também ela reina, né, o mundo das paixões, né? Então ela precisa aprender a harmonizar um tanto isso, né? Assim, nem tanto amor, nem tanto ódio. Entrou uma venusiana agora. Acabou de entrar uma venusiana na veia. Pois é. E então ela a tarefa é buscar esse equilíbrio, né, e não ficar nessas tendências unilaterais e de buscar um pensamento mais objetivo e de desenvolver a empatia e a compaixão, porque é uma sementinha que ela tem mesmo já dentro dela. E o que a gente pode aprender com ela? Quer falar alguma coisa, Suzy? Eu ia falar que quando a gente entra no ambiente venusiano, a gente percebe esse cuidado, essa Isso. estética, essa beleza, essa harmonia, esse equilíbrio do ambiente. É um lugar que geralmente faz com que a gente se sinta bem. Uhum. Isso mesmo, com vontade de ficar à vontade. Uhum. E o que a gente tem para aprender com esse tipo é exatamente o senso estético, né? De saber criar esses ambientes para que as pessoas se sintam bem, é ter abertura e sensibilidade, tanto para o outro como para o ambiente, né? E também aprender a cuidar da alma, da harmonia da nossa psique, né? E o que a gente tem para ilustrar, uma pessoa que a gente tem para ilustrar esse temperamento, nada, essa característica, essas qualidades. Eu ia falar a Regina Rapace e os materiais maravilhosos que ela faz, escrita e tudo mais, mas eu não vou falar que é ela, porque nós pegamos como referência a Marilyn Monroe, que traz esse aspecto, ou essa característica, né? E agora vamos ao último planeta. Eu sou o sol, sou eu que brilho para você, meu amor. Tem até música do Uhum, Jorge Benjor, que é o sol. O sol, ele tem como características a integração, equilíbrio, presença e preguiça. tchan, 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 tchan. Não é porque é o sol todo poderoso que está lá, todo organizadão, que não tem sombrinha no sol. O sol também tem uma sombra. E a sombra do sol é exatamente a questão da preguiça. E talvez a gente possa fazer uma relação justamente por isso, pelo fato de ter tanta luz, de ser o centro de tudo, que às vezes é melhor deixar para lá, não precisa fazer não, né? A gente deixa passar. Então, o Sol é o centro de tudo isso, de todos esses, né, desses planetas, e ele pode nos inspirar a que a gente se mantenha no centro, mas num centro em que essas forças todas se mantenham em equilíbrio e em atividade. Porque se nós não Uhum. nos mantivermos no centro, é capaz, ó, some um, deixa eu ver aqui se some. Ó, né? A gente perde. E quando a gente perde isso daí, quando perde esse centro, quando perde esse equilíbrio, porque a representação que eu tenho no cosmos, eu tenho dentro de mim. Então, essas forças estando equilibradas, eu tenho condição de me colocar aqui na Terra de uma maneira mais ponderada, mais, né? E assim, mais humana. Eu acho que agora a gente precisa começar a trazer essa palavra. Eu tenho condição
de me colocar no mundo, na terra, na materialidade, de uma forma mais humana, trazendo aquelas qualidades que nós falamos dos 3 primeiros setênios, de um mundo bom, de um mundo belo e de um mundo verdadeiro, mas em equilíbrio. E essas forças para mim e para os outros. Então, essa questão de achar que tudo pode ser muito fácil, né, nessa posição de sol, é que pode gerar a tal da preguicinha. E a gente pode aprender com o sol essa questão da integração, de elaborar todas essas forças. E quem que a Uhum. gente tem aqui como sol? Ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Cristo. Exatamente. Ele é o ser solar e é a partir dele que muitas das representações e muito do que a gente trabalha no aconselhamento biográfico e dentro da antroposofia, no vir a ser, é almejando essa ponderação, esse centro. Lembrando aqui, a gente não está falando de religião, nós estamos falando de uma imagem humana a ser alcançado. Nós sabemos qual é o ideal. O desafio Uhum. é trabalhar para que a gente chegue como indivíduos, cada um, a esse ideal. Isso mesmo. Né? E então nós vamos encerrando hoje, né, Sil? Sim, que hoje a gente falou bastante, já passou do horário. A gente tem como pergunta quais dessas características ou com qual delas você se identifica mais. Depois que nós falamos de todos esses planetas, com qual deles você se identifica mais? E agora eu vou fazer uma provocação. Qual deles você sente que está faltando em si próprio? Qual deles está relativamente pouco iluminado, pouco ativo e que você poderia dar uma atenção especial para desenvolver um pouquinho mais as características desse planeta em si próprio? É isso aí. E você traz o verso para nós de novo, Sil? Sim, e vamos encerrar de novo com Rudolf Steiner. Eu levo o sol em mim, ele me guia como rei ao mundo. Eu levo a lua em mim, ela mantém a minha forma. Eu levo Mercúrio em mim, ele mantém unidos sol e lua. Eu levo Vênus em mim, sem o seu amor, nada existe. Ela se une a Marte, que fala o meu ser em palavras, para que Júpiter tudo ilumine com luz de sabedoria e Saturno, o maduro, irradie o meu ser em cores. Então, com isso, nós nos despedimos e nos encontramos na quinta-feira da semana que vem no canal da Olivia. Tchau. Obrigada. Tchau.